É interessante ver como, a cada ano, os desenvolvedores de software e as empresas de hardware trazem inovações tecnológicas incríveis, mas ao mesmo tempo, o avanço dos videogames parece estar estagnado ou até regredindo. A grande pergunta é, por que jogos antigos, com mais de 10 anos, ainda se destacam em relação aos mais novos, que têm gráficos mais avançados, mas não conseguem entregar o mesmo desempenho visual? E por que jogos mais recentes exigem cada vez mais poder de processamento? Isso nos leva a refletir sobre o papel da tecnologia no visual e na funcionalidade dos jogos. A tecnologia é, sem dúvidas, importante para a inovação nos videogames. Sem ela, não teríamos gráficos em alta definição, nem experiências imersivas com tecnologias como Ray Tracing, entre outros avanços. No entanto, é preciso entender que tecnologia de ponta não garante por si só uma experiência visual impressionante. A verdadeira beleza gráfica de um jogo depende não apenas das habilidades dos programadores, mas também do trabalho artístico dos designers, que criam os mundos e personagens. Jogos como Far Cry 5, por exemplo, não são um grande marco tecnológico, mas ainda assim impressionam pela sua estética bem trabalhada. Mesmo sem os efeitos avançados de jogos como Tomb Raider ou The Witcher 3, ele se destaca por escolhas artísticas cuidadosas, como texturas de alta resolução e boa iluminação. O jogo tem um bom desempenho gráfico porque, ao contrário de muitos outros títulos que exigem hardware de ponta, ele consegue equilibrar bem design e otimização. Esse contraste entre o uso de tecnologias avançadas e simplicidade gráfica de alguns jogos fica ainda mais claro quando pensamos na evolução dos gráficos ao longo dos anos. Antigamente, cada geração de console trazia um grande salto gráfico, com melhorias significativas nas experiências de jogo. Hoje, mesmo com consoles equipados com placas gráficas e processadores de alto desempenho, a diferença visual entre jogos novos e antigos nem sempre é tão grande. Em alguns casos, os jogos mais recentes mal conseguem manter 60 quadros por segundo. A razão disso está na maneira como a tecnologia é aplicada, e a resposta parece ser um conceito simples, mas importante: o design coerente. Design coerente é quando todos os componentes gráficos de um jogo se encaixam bem para criar uma identidade visual e consistente. Isso é essencial para uma experiência visual agradável. Se tentássemos misturar uma pintura clássica com elementos de filme e personagens modernos, a falta de harmonia tornaria o visual confuso. O mesmo vale para o cinema e os videogames. Os efeitos visuais precisam ser bem integrados ao contexto da obra. Por isso, jogos como Minecraft e GTA San Andreas, apesar dos gráficos simples, continuam agradando visualmente, pois mantêm uma estética consistente que cativa o jogador. Esse conceito de coerência ajuda a entender por que jogos com gráficos mais simples podem ser mais eficazes que aqueles com recursos gráficos mais avançados. Minecraft, por exemplo, tem texturas e animações simples, mas cria um mundo cúbico muito imersivo. E qualquer modificação para adicionar efeitos como Ray Tracing pode estragar a experiência. GTA San Andreas, embora limitado graficamente, mantém essa mesma coerência, criando uma estética única que funciona bem dentro do seu contexto. Por outro lado, remasterizações como GTA The Definitive Edition falharam ao tentar adicionar realismo visual, o que gerou uma dissonância no design e prejudicou a experiência. Isso mostra que a verdadeira beleza gráfica não está apenas na tecnologia de ponta, mas em como os elementos gráficos são trabalhados para garantir uma experiência visual coesa. Se olharmos para jogos antigos como Call of Duty, Quake ou Hitman, vemos que apesar dos gráficos parecerem ultrapassados hoje, eles são memoráveis pela sua autenticidade e coesão no design visual. Esses jogos pertencem a uma época em que, mesmo com limitações gráficas, os desenvolvedores se concentravam em criar algo genuíno e coerente. Isso resultava em uma estética mais marcante e uma sensação de autenticidade. A partir de 2004, a indústria dos videogames passou por uma grande transformação gráfica, com jogos como Doom 3, Far Cry e Half-Life 2, que introduziram novos avanços em iluminação, física e texturização. Embora esses jogos não fossem feitos em termos de coesão gráfica, mudaram a forma como a indústria via a relação entre tecnologia e estética. Nos anos seguintes, entre 2007 e 2008, surgiram títulos como Crysis e GTA 4. Crysis foi um marco em termos de gráficos, mas a falta de otimização o tornava inacessível para muitas máquinas da época. Já GTA 4 mostrou como, mesmo com recursos avançados, a falta de consistência gráfica e a má otimização prejudicam a experiência.
Esses exemplos reforçam a ideia de que, mesmo quando a tecnologia é impressionante, ela precisa ser bem aplicada para causar impacto visual positivo. Nos anos seguintes, os gráficos começaram a ceder espaço para técnicas estéticas mais focadas em shaders, filtros cinematográficos e outros truques para criar a ilusão de um visual perfeito. Durante a geração de consoles do Xbox 360 e PS3, jogos como Battlefield 3 e Modern Warfare 3 trouxeram gráficos avançados, mas com uma abordagem diferente em termos de design. Battlefield 3 falhou em manter a coerência visual, enquanto Modern Warfare 3 foi mais coeso, embora menos inovador. O auge gráfico aconteceu entre 2014 e 2016, quando jogos como Uncharted 4 e The Witcher 3 conseguiram equilibrar o uso de novas tecnologias com uma ótima coesão visual, entregando uma experiência gráfica marcante sem sacrificar a estética do jogo. No entanto, a partir de 2018, a indústria dos videogames começou a se afastar dessa abordagem equilibrada. Com a chegada de Ray Tracing e gráficos ultra realistas, a ênfase passou a ser mais no marketing visual do que na verdadeira coesão estética. Jogos como Red Dead Redemption 2 e God of War 2018 mostraram o poder da tecnologia, mas também evidenciaram um problema crescente. O foco excessivo nos gráficos de ponta pode prejudicar a consistência visual de muitos jogos. Hoje em dia, os requisitos de hardware para rodar jogos aumentaram muito. Para jogar títulos como Star Wars Outlaws, por exemplo, são necessários 6 GB de memória de vídeo, o que reflete uma mudança no foco comercial da indústria, que parece mais interessada em vender novos hardwares do que promover um avanço gráfico real. A indústria de consoles, por outro lado, tem mantido uma estabilidade visual que evita os exageros dos efeitos visuais, o que ainda é um ponto positivo. No final das contas, a verdadeira beleza dos gráficos de videogame está na aplicação honesta e bem trabalhada das tecnologias disponíveis, e não na exploração excessiva delas. A busca pela perfeição gráfica e pela imersão não está no número de polígonos ou shaders, mas na harmonia e coerência entre todos os elementos de design. A verdadeira evolução no futuro dos videogames virá quando os desenvolvedores focarem em melhorar a estética de forma equilibrada, sem se perder em efeitos gráficos superficiais e fragmentados.